noite. Tá? A palestra de hoje ela tem um título um tanto quanto instigante, que é o olho do Tao. E na verdade eu proponho falar do olho do Tao e apresentar o modo taoísta de iluminar o caminho. É um baita de um desafio. Tá? Mas antes de falar sobre esse tema, antes de entrar nesse conteúdo, só apresentando para quem não sabe, toda quarta-feira nesse horário onde a gente está tendo a palestra, usualmente a gente tem uma outra atividade, que é a oficina de oráculo, que acompanha, que é conectada com o curso de formação dos 64 hexagramas do I Ching. O I Ching, que é o livro das mutações, que é o grande estudo taoísta que compila e sintetiza a sabedoria dos mestres taoístas a respeito das duas energias fundamentais que compõem todas as coisas, todos os seres, todos os fenômenos do universo, que são as energias do Yin e do Yang. Na visão dos mestres taoístas, tudo que existe no universo é composto pela união dessas duas energias, o Yin e o Yang, que se unindo de formas diferentes geram toda a multiplicidade de coisas, seres e fenômenos que a gente contempla no universo. Em síntese, na visão dos mestres taoístas, toda essa diversidade nada mais é do que Yin e Yang junto de uma forma peculiar, particular, individual e múltipla simultaneamente, formando também uma grande unidade, um universo inteiro, onde dentro dele tem um monte de coisas acontecendo e no todo esse grande universo, em síntese, também é uma grande união de Yin e Yang. E o I Ching, o livro das mutações, é o grande estudo dentro do taoísmo que tenta nos revelar como é que funciona essa dinâmica dessas duas forças, Yin e Yang, se combinando para formar essa miríade de coisas diferentes que existe no universo. Tá? Ou seja, basicamente, estudar I Ching é desenvolver a nossa capacidade de ler a circunstância que a gente está vivenciando segundo as lentes de Yin e Yang. É uma contemplação do mundo, da realidade, a partir do que o Yin e o Yang nos mostram. E, na verdade, o que é que o Yin e o Yang nos mostram? O que é que os símbolos do I Ching, os 8 trigramas, os 64 hexagramas, nos mostram? Basicamente, eles nos mostram a natureza. Os símbolos do I Ching, que tem mais ou menos essa estrutura aqui, eles são compostos por linhas. São linhas cheias, que representam a energia Yang, e linhas interrompidas, que representam a energia Yin. Tá? Então, os símbolos do I Ching, quando combinam 3 linhas, a gente chama de trigramas. Quando combinam 6 linhas, a gente chama de hexagramas. Tá? Mas, basicamente, eles mostram o quê? Mostram Yin e Yang combinados, de diferentes formas. Em cada uma dessas posições, você pode ter linha Yin ou Yang. E aí você tem inúmeras combinações diferentes. Inúmeras não, você tem 64 combinações possíveis em que as linhas Yin e Yang vão ocupando essas 6 posições. E aí formam 64 símbolos, 64 hexagramas. Tá? Que, na verdade, sintetizam 64 tipos de configurações em que essas energias Yin e Yang podem se misturar, se combinar, quando a gente as observa em 6 níveis. Simples desse jeito. Então, cada hexagrama é um tipo de estrutura de combinação das energias Yin e Yang que eu posso utilizar para observar as circunstâncias do mundo, tanto fora quanto dentro. Tudo bem? Fiquem com essa informação pendurada um pouquinho, porque eu vou terminar a explicação. Tá? Eu comecei a falar do I Ching. Né? Então, por quê? Porque nas quartas-feiras aqui
na Sociedade Taoísta em São Paulo, a gente, quarta-feira à noite, estuda I Ching. Nesse horário onde a gente está tendo a palestra, usualmente a gente tem a oficina de oráculo, que é onde os estudantes do curso de I Ching podem exercitar a prática de oráculo. Vamos ver o que é a prática de oráculo. Você está falando um monte de coisa grega aqui. A prática do oráculo, o oráculo, tem gente que não conhece essa expressão. O oráculo pode ser uma entidade mítica, mística, às vezes até religiosa, a quem a gente se dirige para fazer perguntas, pedir orientações, como se fosse um grande mestre universal que sabe tudo, e a gente pode perguntar as coisas para o oráculo e o oráculo nos responde. Tá? É um grande respondedor. Tá? E dentro do taoísmo a gente usa o I Ching como oráculo. Existem outras formas de oráculo também dentro do taoísmo, mas o I Ching, por excelência, é um dos principais. Tá? A gente se dirige ao I Ching como um oráculo, mas ao invés da gente se dirigir ao I Ching como oráculo, como sendo uma divindade, o mestre Shen usava muito a expressão ferramenta. Ele usava a expressão ferramenta para designar a maneira como a gente utiliza o oráculo. A gente usa o oráculo como uma ferramenta. Já vou falar um pouquinho mais a respeito dessa ferramenta. É outra ideia que a gente vai deixar pendurada aqui. Nos encontros de quarta, 6h30, o que a gente treina é essa ferramenta, o manuseio dessa ferramenta. Como é que eu uso o I Ching como uma ferramenta oracular? Para quê? Para obter orientações, para me ajudar nas decisões, para me ajudar a entender melhor o caminho, entender melhor as consequências de um determinado caminho ou outro caminho, ajudar nas minhas escolhas, que eu possa ter decisões mais sábias, mais harmônicas em relação à minha própria caminhada. Tá? Ou seja, é um tipo de ferramenta que dentro do taoísmo é muito importante. E mais uma vez, já vou explicar por quê. Tá bom? Os oráculos dentro do taoísmo, eles são muito prestigiados, muito valorizados e muito utilizados, justamente para nos ajudar a buscar esse equilíbrio, essa harmonia, essa fluidez no nosso caminho. Tá? Quando a gente fala de Yin e Yang, Yang é claro, Yin é escuro na tradução literal. Mas Yang também é movimento, enquanto o Yin é o oposto, é a quietude. O Yang é o avanço, enquanto o Yin é o oposto, é o recuo. O Yang é exteriorização, enquanto o Yin é interiorização. O Yang é quente, o Yin é frio. O Yang é claro, o Yin é escuro. O Yang é visível, o Yin é misterioso. O Yang é objetivo, o Yin é subjetivo. O Yang é lógico, o Yin é intuitivo. Um é razão, o outro é emoção. E por aí vai. Qualquer coisa que eu observe, qualquer dualidade que eu observe, você pode aplicar lá a lógica de Yin e Yang. E a gente está repleto de dualidades ao nosso redor e dentro da gente, e por todos os lados tem essas dualidades. São Yin e Yang compondo todas as coisas, todos os seres, todos os fenômenos, todas as circunstâncias. Certo? E se a gente está, então, rodeado, permeado, envolvido, completamente abraçado por essa realidade de dualidades, nada mais natural do que a gente usar um tipo de ferramenta que me harmoniza na minha caminhada em relação a esse monte de dualidades com as quais eu estou convivendo o tempo inteiro. Tudo bem? Então, nos encontros de quarta, nas oficinas de oráculo, a gente treina as pessoas para aprender a fazer a consulta de oráculo. Usar os métodos, o material do oráculo, as moedas, pedras, varetas. Como é que se chega na resposta? Como é que você faz a pergunta? Como é que você chega na resposta do I Ching? Obtém os símbolos do I Ching. E os símbolos do I Ching, as respostas do I Ching vêm desse jeito aqui. Tá? Essa é a linguagem do I Ching. São símbolos.
Então, eu preciso, assim como eu vou fazer curso de inglês, ou vou fazer curso de chinês e tal, para fazer curso de Xing, eu tenho que aprender a linguagem do Xing. A linguagem do Xing é essa daqui, é simbólica. Tá? Ah, mas é difícil. Tanto quanto aprender qualquer língua. Tá? Dá para aprender? Dá para aprender. Precisa treinar? Precisa treinar. Precisa estudar? Precisa estudar. Tá? Não tem almoço grátis aqui. Tá? Mas dá para aprender? Dá para aprender. Tá? Dá para aprender um aspecto que é super importante do I Ching, que é a filosofia. A filosofia do I Ching é a base de todo o pensamento taoísta. Tudo que tem dentro do taoísmo está sustentado nessa lógica presente dentro do I Ching. Nessa lógica da compreensão de como é que funciona a dinâmica do Yin e do Yang. Tudo. Tá? A medicina chinesa está lá sustentada na lógica de Yin e Yang. O Feng Shui, o Feng Shui, está todo sustentado na lógica de Yin e Yang. O próprio I Ching, a astrologia chinesa, estratégia, técnicas de alimentação, técnicas de Qigong, técnicas de meditação, teologia, tudo no taoísmo é Yin e Yang. É igual o Neo, dentro da Matrix, ele enxerga tudo em numerozinhos. Tá? Mestre taoísta enxerga tudo por linhas Yin e Yang. Então fica olhando assim, estou vendo um monte de linhas Yin e Yang. Tá? A ideia é essa, quando a gente começa a estudar I Ching, a gente começar a olhar o símbolo e deixar de ver linhas. A gente começa a ver coisas, a gente começa a ver histórias, a gente começa a ver dinâmicas, a gente começa a ver um monte de coisa. E aí é muito bom você estar meio longe de algum professor de psicologia especializado em psicopatologia, porque ele pode achar que você está alucinando, vendo coisas, olhando para esses risquinhos aqui. Tá? Mas, na verdade, isso tende a acontecer e é altamente desejável que aconteça. A gente até dá um chazinho para turbinar a viagem do pessoal antes da aula, para ver se consegue viajar um pouco mais. Tá? No estudo do I Ching, a gente usa o símbolo para abrir a nossa mente, entrar no mundo dos símbolos e viajar? Sim, mas com ticket de ida e volta. Importantíssimo a gente usar o símbolo para impulsionar a nossa viagem astronômica, mas com um caminho de volta. É importante a gente ir, é importante saber voltar. O que significa isso? É importante eu saber mergulhar nesse mundo da abstração filosófica do que os símbolos nos ensinam. Mas é muito importante eu saber retornar, trazer essa informação do abstrato, do filosófico, para a minha realidade concreta, palpável, visível, do meu dia a dia, do meu cotidiano. Senão fica uma viagem que só me joga para os confins da galáxia e que eu não sei voltar, eu fico perdido. Eu não sei o que fazer com aquilo. Tá? Então, no estudo do I Ching, a gente tenta ensinar o pessoal a criar coragem, dar uns pulinhos assim, em direção ao Sol, mas saber voltar. É importante a gente ir em direção às estrelas, mas saber voltar. Olhar para a Lua, se orientar pelas estrelas, mas saber caminhar aqui na Terra. Com essa informação toda. E aí, tanto a oficina do oráculo, que ensina a gente a trabalhar com essa ferramenta do I Ching como uma ferramenta oracular, quanto as aulas de hexagramas, que é onde a gente estuda cada um dos 64 hexagramas detalhadamente, a gente mergulha em cada um dos 64 hexagramas para tentar entender esses símbolos. Tudo isso acoplado é para tentar ajudar a gente a desenvolver essa capacidade de entender um pouquinho os símbolos do I Ching, a sabedoria do que eles podem nos ensinar e trazer essa sabedoria para a aplicação prática na nossa vida. Não só através das consultas do oráculo, mas fundamentalmente pelas consultas do oráculo também. Só que como é que a gente traz esse conhecimento, como é que a gente enxerga isso na nossa vida, na natureza ao nosso redor. E mesmo que seja a natureza concreta do que a gente vê aqui em São Paulo, que é natureza também. Moldada, mas é natureza também. Tudo respeitando as leis naturais. Certo? Ufa, esse daqui era o preâmbulo para falar das aulas que a gente está tomando espaço aqui da oficina de oráculo. Mas tá, e aí, cadê o olho do tal? Né, que você falou que ia falar do olho do tal. Bom, já estou falando do olho do tal. Por quê? Eu estou falando da maneira como os mestres taoístas contemplam
A vida, a realidade, o mundo, o universo, os seres e a si mesmos. Tá? É um olhar que envolve esses dois movimentos, essas duas energias, essas duas percepções, do Yin e do Yang. É um olhar assim. Ah, mas isso daí, de novo, né? Quem vem aqui na sociedade sempre me vê com esse símbolo aqui, ele se chama Tai Chi. Tá? E ele representa o quê? O olho do Tao. Ele significa muitas coisas, mas esse daqui é o olho do Tao. Por quê? Porque ele mostra aqui as duas energias, do Yin e do Yang, que é o escuro e o claro, em equilíbrio. Tá? Um equilíbrio que é dinâmico, está em movimento, constante transformação. Um equilíbrio onde o Yin e o Yang não estão separados, apesar de estarem separados, eles não estão separados, eles estão dentro do mesmo Tai Chi. Dentro do Yin tem Yang, dentro do Yang tem Yin, ou seja, eles estão muito misturados. Tá? E os dois juntos é que vão compor o Tai Chi. A unidade é formada pela união harmônica dos dois, do Yin com o Yang. Quando eu falo que o Tai Chi é o olho do Tao, eu estou me remetendo a uma outra ideia presente dentro do taoísmo, que nos relaciona com o olho. Tá? O olho ele está relacionado com a ideia de consciência no estudo do I Ching. Tá? Por quê? Quando eu estou com o olho aberto, eu vejo as coisas e aquilo que eu vejo me permite configurar uma noção daquilo que está ao meu redor. Tudo bem? E com isso eu tenho melhores condições de interagir com esse mundo ao meu redor. Tá? Então essa abertura do olho, ela tem uma propriedade muito importante para me permitir ir além de onde eu estou, para fora, para trazer essas informações de fora, aqui para dentro, processar e me permitir interagir com essa realidade externa a mim. Certo? Olha o movimento. Algo interno que sai pelo olho e vai para fora, e depois capta informação de fora, entra pelo olho e traz para dentro. É onde a gente processa e depois vai interagir de novo com o fora, e vai colher novo feedback e trazer isso para dentro. O que eu estou fazendo? Estou fazendo externo e interno, através do olho. Tá? Relacionando a ideia de olho com a consciência, eu estou relacionando a ideia dessa contemplação. Trazendo a ideia do olho do Tao como sendo o próprio Tai Chi, isso significa que essa consciência que me permite contemplar a miríade de coisas que existe, originadas pelo Tao, essa consciência tem a mesma natureza do Tai Chi. O que significa isso? Significa que ela tanto sai quanto entra. Significa que ela é tanto externa quanto interna. Significa que esse olho me permite contemplar o mundo externo e também o mundo interno. O Yang é o externo, o Yin é o interno. Tá? Mas tem um aspecto importantíssimo desse olho do Tao, que ele é parte claro, parte escuro. Parte clara é a parte lógica, a parte da razão, a parte onde eu explico por A mais B porque isso é isso e não é aquilo. Tá? Só que essa parte Yang, que é o visível, ela é metade do Tai Chi. A outra parte é Yin, é mistério. Então, a hora que a gente vincula a ideia do Tai Chi como sendo o próprio olho do Tao, eu estou falando que a contemplação do Tao precisa envolver os dois aspectos. Casar bem os dois aspectos. Da lógica racional e da intuição misteriosa, subjetiva. Um aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Juntos, eles trazem a consciência do olho do Tao. Quando a gente estuda I Ching, aqui tem vários estudantes do I Ching, porque logo em seguida a gente vai ter aula. Né? Quando a gente estuda I Ching,
o estudo filosófico do I Ching envolve um monte de lógica. A lógica dos símbolos, a lógica dos textos, a lógica das dinâmicas que a gente enxerga dentro do símbolo. Tem um baita de um exercício racional para entender, para estudar o I Ching. E quando a gente faz consulta ao oráculo, a técnica de interpretação, ela envolve também muita lógica. Transformar essas mensagens simbólicas em orientações práticas, queima um fosfato danado. Tem um grande exercício lógico para a gente fazer essa transposição. Mas, técnica de oráculo. Tem uma técnica que a gente faz a pergunta para o oráculo, e uma das técnicas para a gente obter a resposta do oráculo é pegar 3 moedas, chacoalhar e jogar 6 vezes. A gente pega a moeda e joga 6 vezes. E dependendo de como cai a moeda, eu tenho uma linha. Você joga 6 vezes, você tem 6 linhas. Tendo 6 linhas, você tem um hexagrama. Nessa hora em que eu estou pegando as moedas e jogando, você fala, mas isso é um processo aleatório. Sim, é um processo aleatório. Mas, se é um processo aleatório, que lógica tem você usar esse processo aleatório para me dar uma resposta lógica e objetiva? A nossa mente cartesiana vai pensar exatamente desse jeito, e vai questionar exatamente desse jeito. E ela está certa dentro dessa referência. Para entender, preciso fazer o quê? O olho do Tao. No olho do Tao, eu preciso ter equilibrados o Yang e o Yin. O Yang é a parte lógica, racional, que a gente explica A mais B mais C, mais... A parte Yin, ela é mistério. E na parte do mistério, eu não vejo. O Yang é o visível, o Yin é o invisível. O Yang representa o controle, o Yin se submete. Na hora que eu pego a moeda e jogo, eu cedi o controle para a naturalidade. E do jeito que a moeda cai, eu respeito aquela naturalidade e anoto a linha. E eu monto o hexagrama. Monto o símbolo. E depois que o símbolo está pronto, eu faço uma reverência, agradeço, e aí eu vou interpretar aquela resposta. E aí na interpretação tem um monte de lógica. Então, a partir daquele símbolo, a gente descasca um monte de informações lógicas, bem fundamentadas. E a gente explica por A mais B, segundo o símbolo, porque a resposta vai naquela direção. Mas, se você parar para pensar logicamente, isso surge de um processo aleatório. Tem outros processos também. Tem um processo que a gente separa 50 pedrinhas. Um monte de vezes. Fica lá uns 10 minutos separando pedrinha para montar o hexagrama. Mas separa também aleatoriamente. Tem outro tradicional que a gente usa varetas de bambu. 50 varetinhas de bambu. E fica separando também. Separa e junta, separa e junta, separa e junta. Fica 15 minutos para consultar para chegar num hexagrama. E depois de todo esse processo aleatório, onde eu não controlo nada, eu pego o símbolo e faço toda uma leitura lógica daquele aspecto, daquele símbolo. Nessa hora, eu faço o quê? Eu já estou combinando naquele movimento o Yin e o Yang. Assim. Uma parte eu controlo, outra parte eu entrego. Tá? Dentro do pensamento taoísta, é esse equilíbrio que me permite entrar em contato com o olho do Tao, que me permite enxergar aquela circunstância com esse olho, o olho do equilíbrio entre o Yin e o Yang. O olho que enxerga o que eu vejo, entendo e explico, mas que enxerga além, enxerga o que eu não vejo, não entendo, não explico, e que às vezes eu nem imagino que está fazendo parte daquela circunstância. E depois chega a hora de interpretar a resposta. Mas quando a gente vai trabalhar com a interpretação do símbolo, também tem técnica para interpretar. E no curso a gente aprende a técnica para interpretar essas consultas. Técnica
É lógico, ó, passo A, passo B, passo C, passo D. Tem um procedimento técnico para a gente fazer isso. Tá? E nesse procedimento a gente aplica muito a nossa razão. Tá? Mas só a razão também não dá. Tá? Boa parte é racional, mas também é natural que na leitura do oráculo, na leitura de um símbolo, eu tenho um aspecto racional, mas também tenha a minha leitura subjetiva. A leitura de um consultor pode ser diferente da leitura do outro consultor. Eu tenho o elemento da subjetividade do consultor também presente na consulta. Eu tenho o elemento da intuição que precisa se casar com o elemento da análise lógica racional. Eu preciso fazer o equilíbrio de Yin e Yang, porque é esse equilíbrio que me dá a unidade, a observação que enxerga aquela circunstância como um corpo pleno, pleno de Yin e Yang. Como se enxergasse a situação, aquela circunstância, com todo o Yin e o Yang presentes. E a resposta do oráculo me dá a resultante disso, a resultante dessa combinação entre o Yin e o Yang. Para os mestres taoístas, cujo objetivo maior é entrar num estado de integração harmônica com o Tao, e eu consigo isso através de uma integração harmônica com a natureza, a naturalidade e os fluxos de transformação dessa natureza e dessa naturalidade, o que eu preciso? Eu preciso entrar em equilíbrio com Yin e Yang, porque a naturalidade toda é composta por Yin e Yang. Mas parte dela eu vejo, parte dela eu escuto, parte dela eu sinto, parte dela eu compreendo. Outra parte, eu não tenho controle nenhum. Não faço ideia. Tá? E a realidade em que eu estou inserido é um Tai Chi. A realidade em que eu estou inserido tem o meu visível. Mas assim, a minha visão é limitada. Eu vejo lá, do vermelho até o violeta. Abaixo do vermelho eu não vejo, acima do violeta eu também não vejo. Tem bicho que vê abaixo do vermelho. Tem equipamento que me permite enxergar acima do violeta. Tá? Mas eu não vejo. A minha visão é limitada. E mesmo equipamentos sofisticados ou bichos extremamente sensíveis, eles também vão ter a sua limitação de escala. A nossa percepção, ela vai ser limitada. E a realidade que me envolve tem inúmeros outros elementos que a minha visão não alcança, que a minha audição não alcança, que a minha sensibilidade, a minha percepção não alcança. Não é todo mundo que tem a espada de Tandera, com a visão além do alcance. Ninguém sabe o que é isso. Vocês não assistiam Thundercats, né, gente? Tudo bem. Tá? Mas assim, a nossa capacidade de percepção, de leitura do mundo, depende das informações que chegam até nós. E essas informações que chegam até nós, chegam pelos nossos sentidos. E mesmo os sentidos mais sutis, nossos, eles têm as limitações. Tá? Para eu entrar em harmonia com toda essa realidade que envolve o que eu vejo, e mais aquele monte de coisas que eu não vejo, não entendo, nem faço ideia que está ali, eu preciso de algum tipo de ferramenta. Tá? E por isso, para os mestres taoístas, esse tipo de ferramenta oracular é alguma coisa extremamente preciosa. Funciona como se fosse um radar. É como se essa realidade que eu estou contemplando, né, eu olho e falo, não, eu estou vendo claramente. Está de dia, tem luz. Agora não está de dia, está de noite, a gente está com luz artificial. Mas eu consigo enxergar essa realidade. Então eu controlo, eu domino essa realidade, eu me sinto seguro nessa realidade. Não sei não. Porque o que eu estou vendo é limitado. E aquilo que está me envolvendo vai muito além do que eu percebo. Então, como me harmonizar com isso? A resposta do oráculo para os mestres taoístas é como se fosse o radar que me permite caminhar em harmonia nesse território que combina o que eu vejo e o que eu não vejo. Tudo bem? Imagine que eu estou vendo um monte de gente.
Tá? Imagina que o Rogério, ele estava vindo para cá, imagina que ele vindo, eu vou na mesma direção e trombo com ele. Fala, você está maluco? Por que trombou, me atropelou aqui? Agora, imagina, e assim, ele fala isso com razão, porque eu estava vendo o Rogério e fui lá e trombei nele. Imagina que tem algum tipo de outro ser ou outra coisa que eu não vejo. Algum outro campo que eu não vejo. Mas que se eu interagir com esse campo, inadvertidamente, ele me provoca algum tipo de reação desarmônica. Como se eu trombei no Rogério, ele fica bravo comigo e me empurra. Se eu trombo com um campo que eu não vejo, tá? Mas que não queria que eu passasse por ali, ele resiste e ele vai se voltar contra mim. Então, eu não vejo o campo invisível. O olho do tal vê. E se o olho do tal vê e eu pergunto para ele, ele vai me orientar. Olha, não é muito bom ir nessa direção, porque tem um tipo de campo que você não enxerga. Ele não precisa nem falar que não enxerga, mas por aqui o território não está bom. Tem buraco, tem abismo, tem armadilha, tem algum tipo de energia que não está legal você caminhar por ali. Por que você não vai por ali? Pelo outro caminho. Algumas das respostas que vêm do oráculo, para a gente ficam muito claras, muito naturais e muito fluidas da gente entender e aceitar. Tem algumas que o oráculo fala, o que ele está querendo dizer? Por quê? É tão lógico que por aqui é bom e por ali não. Mas ele está falando para eu não ir por ali e tomar aquele outro atalho, aquele outro caminho. Tá? E só depois de um tempo é que a gente, percorrendo aquele caminho e sabendo pelas notícias o que aconteceu no outro, é que a gente vai entender a orientação do oráculo. Percebem que eu não estou falando do I Ching aqui como técnica divinatória, adivinhação. Não estou falando. Eu estou falando como uma ferramenta de orientação. Uma ferramenta de orientação para que o nosso caminho tenha mais decisões sábias e harmônicas em relação àquilo que se apresenta e em relação àquilo que eu pretendo fazer nesse território que envolve o que eu vejo e o que eu não vejo. Por isso que, para os mestres taoístas, essa ferramenta é extremamente preciosa. O taoísmo é conhecido como tradição do mistério. Por quê? Porque os mestres taoístas valorizam muito as ferramentas que nos permitem essa harmonia com o mistério. Para eu me harmonizar com o mistério, não tem como fazer isso sem me harmonizar também com o Yang, o visível. Por quê? O Yin e o Yang, olha como eles estão conectados. Na verdade, se o Yang empurrar, o que acontece? O Yin vai ter que ceder. Tá? E quando o Yang abre um espaço, o Yin vai ocupar. Isso é dinâmico. Tudo bem? Se o Yin se move, ele vai mover algo no Yang também. Certo? Ou seja, eles estão intimamente conectados. Certo? Ou seja, para eu entrar em contato com esse mistério, para eu ler esse mistério, para eu ler essa informação do mistério, eu não consigo vê-lo, mas a partir da interação dele com o visível, eu tenho muitas informações. Tudo bem? A gente vê aqui, o Tai Chi, ele une o Yin e o Yang. Mas você percebe que dentro do Tai Chi, o Yin e o Yang estão separados? Separar bem o que é Yin do que é Yang, realizar essa diferenciação, é fundamental. Para que eu tenha uma consciência clara, um claro discernimento. Enxergar a diferença é diferente de eu julgar a diferença, de eu ter preconceito em relação à diferença. O Tai Chi é um símbolo de equilíbrio, de harmonia entre os diferentes. O Yin é completamente diferente do Yang. Eles não são intolerantes em relação a si. Na verdade, um depende do outro. Um está intimamente ligado com o outro. Esse símbolo mostra o quanto o taoísmo ele é tolerante e ele abraça as diferenças. As diferenças é que compõem a unidade. Ele não é monocromático, ele não é monotemático, senão seria uma bola só com uma cor.
Tudo bem? E isso é dinâmico na interação entre eles. Certo? Trabalhar, indo além do oráculo, trabalhar com o estudo do I Ching, trabalhar com a ideia do equilíbrio entre o Yin e o Yang, com o tempo, vai fazendo com que a gente desenvolva também algumas habilidades e propriedades do próprio Tai Chi, que é uma atenção respeitosa às diferenças, que é uma visão clara, um discernimento claro, que é uma manifestação de expansão na nossa consciência. Permite que a gente, com o tempo, vá calibrando melhor e equilibrando melhor o Yin e o Yang em vários tipos de situação, tanto dentro quanto fora. Tanto no grande quanto no pequeno. Tanto com um monte de gente quanto com uma pessoa. Certo? Essa maneira de lidar com o Yin e o Yang, diferenciando, respeitando as diferenças e simultaneamente buscando um equilíbrio dinâmico entre os diferentes, buscando a harmonia, a unidade entre os diferentes, onde eles se complementam, se retroalimentam, se estimulam mutuamente. Essa é a base do pensamento taoísta. E com o tempo, isso é aplicado onde? Em qualquer lugar, em qualquer dimensão, em qualquer espaço, em qualquer circunstância, tanto dentro quanto fora. Por isso o símbolo do Tai Chi é um símbolo tão poderoso para os mestres taoístas, porque ele sintetiza tantas ideias. Ele sintetiza o I Ching inteiro aqui. Ele sintetiza chaves, sintetiza saídas, né, de como a gente lida com as circunstâncias, como a gente sai das enrascadas, como é que a gente encontra caminho para seguir trilhando. E por isso, dentro do taoísmo, desenvolver, despertar e abrir o olho do Tao é tão importante. E por isso as ferramentas oraculares, não só o I Ching, astrologia, Feng Shui, outras técnicas oraculares, elas são tão prestigiadas, porque elas são ferramentas para que a gente possa se harmonizar nessa nossa caminhada em relação a toda essa diversidade de coisas que nos envolve. Tudo bem? E, na verdade, esse é o modo taoísta de iluminar o caminho. E aí, nessa outra frase, a ideia de iluminar o caminho também tem a ver com Yin Yang, também tem a ver com o Tai Chi. Quando a gente pensa em iluminar o caminho, qual é a imagem que vem à nossa mente? Luz. Pega um holofote, um farolzão daqueles poderosos, aquelas lanternas poderosas, e ilumina o caminho, para enxergar melhor. Legal. Como é que é a iluminação do caminho para os mestres taoístas? Qual é o holofote que eu acendo? Esse daqui. Esse holofote tem luz e escuridão. Então eu não estou falando de só luz quando eu falo da iluminação. Tá? Em chinês, iluminação ou iluminar é uma palavra que é min. Min significa iluminação. Tá? Mas o ideograma dessa palavra, min, ela é formada por outros dois pequenos ideogramas, lado a lado, que são o Sol e a Lua. O Sol em cima, a Lua embaixo, é Yi do I Ching, que representa a mutação, que é a alternância das forças Yin e Yang, do Sol e da Lua, o dia e a noite. Min, que é a iluminação, é o Sol do lado da Lua. Sol e Lua lado a lado. Quando a gente fala de iluminar a consciência, a gente está falando de tornar a nossa consciência Sol e Lua. O que é a consciência Sol e Lua? O Sol, ele emite uma luz primária. Porque o Sol irradia, produz e irradia a sua própria luz. A Lua não. A Lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol. Então ela é uma luz secundária. Tá? Mas, tá, e o que tem isso a ver com a consciência? Aquilo que eu aprendo, eu trago uma informação de fora e depois eu ou explico,
ou ensino, ou utilizo aquela informação, isso é uma consciência de ordem secundária. Porque eu trago de fora e reflito para o exterior. A luz do Sol, ela é primária. Então ela é produzida pelo próprio Sol. Parte da nossa consciência é irradiada da gente mesmo. E a nossa iluminação, para que ela seja autêntica, ela precisa fazer o quê? Combinar os dois. Ela mistura os dois. E não tem um acima do outro. Não tem um mais importante que o outro. Tem as duas coisas. O que eu estudo de fora para dentro, e com o que eu aprendo, mas aquilo que eu vivenciando, experienciando, refletindo, descubro, percebo e irradio de dentro para fora. Na verdade, esses dois juntos é que representam a iluminação da minha consciência. Novamente, o movimento da união entre o Yin e o Yang. Tá? Parte da minha consciência, eu até sei de onde veio, pelo histórico do que eu estudei, do que eu li, do que eu conversei, refleti. Parte dessa consciência vem sei lá de onde. Vem sei lá como. E simplesmente acontece. Tá? Nas linhagens tradicionais, o taoísmo é uma tradição de linhagem. Então o mestre aprende, passa para o discípulo aprende, passa para outro discípulo e vai uma linha onde o ensinamento é transmitido de forma viva. Quando acontece a transmissão do ensinamento, tem uma série de conhecimentos que são ensinados no visível. Tem parte do ensinamento que vai pelo invisível, que vai pelo mistério, que a gente nem sabe como vai. Quando eu aprendo, quando eu aprendi I Ching com o Mestre Shen, eu recebi um monte de informações. Não só as informações objetivas, mas as informações que vinham também misteriosamente presentes, juntas, permeando o ensinamento, que era da compreensão do Mestre Shen sobre o I Ching. E tudo aquilo entra. E aí quando eu ensino I Ching, eu estou refletindo isso daí. Mas não tem como refletir isso para fora sem que isso interaja com a minha própria experiência de vida. A compreensão e a reflexão que eu também faço com todo esse material. E por isso quando eu estou dando aula, eu estou refletindo o ensinamento do Mestre Shen. Mas eu também estou, inevitavelmente, passando algo da minha visão de homem, da minha visão de mundo, da minha visão de taoísmo. Isso sai junto, isso vai junto. Então, e isso acontece em toda a transmissão. Cada pessoa que aprende, a gente tem outros professores que se formaram comigo também, o Harry, o Edgar, o Fábio, e eles estão dando aula. Quando eles estão dando aula, eles também estão transmitindo aquilo que receberam de mim, mas está misturando com a experiência de vida deles, com a compreensão deles. Né? E novamente, essa iluminação é que está sendo irradiada. Essa síntese está sendo irradiada. Tudo bem? E isso acontece não só aqui no I Ching, óbvio. Tá? Em qualquer caminho onde tenha essa transmissão de informação, ou na verdade de consciência, as duas coisas passam simultaneamente. Dentro da linhagem, você tem um fio condutor, que é aquela essência do ensinamento, que é transmitida e se preserva dos tempos antigos, ancestrais, até os dias de hoje. Mas ao redor dessa essência, desse núcleo, dessa medula do ensinamento, você tem a subjetividade de inúmeros mestres ao longo do caminho que vão adaptando a essência do ensinamento para a realidade, para a circunstância em que estão vivendo. Então você tem algo que é íntegro, que vem lá de trás até os dias de hoje. E você tem o aspecto subjetivo, o espaço que nos permite adaptar a essência do ensinamento à nossa realidade de hoje. Por isso, os ensinamentos que a gente transmite do I Ching vêm de milênios atrás. Vivos, lógicos, e quanto mais a gente estuda I Ching, às vezes a gente fica até bravo, porque ele é tão perfeito, a lógica dele é tão sofisticada, tão refinada, que a gente fala, não é possível
está tudo tão certinho, tão amarrado assim. Você fala, eu vou achar um buraquinho. A hora que você acha um buraquinho, ele fala, ó, esse buraquinho se complementa bem com isso daqui e faz muito sentido dentro do estudo. Você fala, não tem saída. Ele está todo bem amarradinho. Tá? Por quê? Porque a essência, que é a referência central, ela segue viva. Ela segue sendo transmitida. Ainda que mude a forma. A gente começou a transmitir online. É outra forma, completamente diferente. Mas a essência segue sendo transmitida. Apesar da forma se adaptar à circunstância, a essência segue a mesma. Tudo bem? E, por isso, a melhor forma de iluminar o caminho, o modo taoísta de iluminar o caminho é através do olho do Tao. Através do equilíbrio entre o Yin e o Yang. A harmonia entre o que eu vejo e o que eu não vejo. Entre o visível e o mistério. Tá? E por isso, para aqueles que se interessarem, tá? Aqui a gente tem os cursos, tanto de formação dos 64 hexagramas, a gente ensina as práticas de oráculo, e a gente tem várias pessoas que fazem consultas também ao I Ching. Eu atendo aqui na Sociedade Taoísta, fazendo consultas ao I Ching. O Harry também atende, o professor Fábio atende, o Edgar também atende. São várias pessoas que também já trabalham utilizando o I Ching como uma ferramenta de consulta, ajudando outras pessoas a encontrarem esses caminhos sábios e harmônicos para que a caminhada siga fluida. Então, se você precisa desse tipo de orientação e não dá para esperar alguns anos para ficar bom na consulta de oráculo, e leva alguns anos, tá, gente? Sem propaganda enganosa, leva alguns anos. Alguns demoram mais, alguns demoram menos, mas até a gente se abastecer das informações, dar aquela boa calibrada e dar aquela refinada, leva um tempo. Tá? Mas quem quer aprender, aprende. Tá? E aprende a fazer decentemente. Tá? Mas quem está precisando disso rápido e não tem tempo, todo esse tempo para esperar, pode procurar os consultores que a gente está preparado para poder atender. E a consulta de I Ching bem feita, ela tem duas qualidades que se combinam de uma maneira super legal. Uma é precisão. Tá? Uma consulta bem interpretada, ela consegue ser precisa para responder o que você perguntou. Tá? E simultaneamente ela consegue ser abrangente. Ela é precisa, ela vai no ponto, mas ela te dá mais uma série de outras informações que fazem você entender muito claramente a direção da orientação que o oráculo está trazendo. Tá? Hoje a palestra foi só teórica, eu não demonstrei fazendo aqui alguma consulta, mas eu acho importante porque a gente estava só mostrando a consulta e não estava trazendo à tona esses princípios tão profundos que estão presentes nesse caminho, nessa técnica, nessa ferramenta. Tá? Então hoje a ideia era compartilhar um pouco desse espírito do oráculo com vocês. Tudo bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente abre agora. Diga. É possível usar o I Ching não através de eu fazer uma pergunta e o I Ching responder a pergunta que eu fiz, mas como se o I Ching fosse um mapa da pessoa. Podemos. As mãos. Podemos, é possível, só que você vai ter que se formar bem, porque a técnica de você fazer a pergunta e obter a resposta é uma técnica, vou dizer assim, básica. Esse tipo de leitura que você está fazendo é uma leitura bastante refinada. Dá para fazer? Dá, mas você tem que estar bem treinado. Eu vou dizer que você tem que estar avançado para fazer isso decentemente. Não, os mestres estão... Sim, sim. Então você pode olhar, não só uma pessoa, você pode olhar a circunstância e identificar, olha, pela contemplação da circunstância eu estou vendo essa configuração no nível profundo, essa outra configuração, e montar um hexagrama com a sua observação. Tá? Alguns minutinhos antes eu estava me concentrando para refletir o que é que eu vou falar na palestra. Aí eu estava lá de olhos fechados na minha sala. Tá? E aí, uma parte era esse roteiro que eu já estava mais ou menos em mente, mas rapidamente também me vieram outras imagens e já surgiu um hexagrama que eu teria uma segunda palestra para falar do mesmo tema usando o símbolo do I Ching.
tá? E que tomaria um rumo completamente diferente, mas não ia dar tempo de fazer as duas coisas. Então eu já vim com uma coisa na manga, guardada, mas que eu não precisei tirar a carta, porque a gente já deu o nosso tempo aqui, mas com um outro símbolo eu já teria preparado uma outra palestra sobre esse mesmo tema, usando os símbolos do I Ching. Tá? Para os estudantes do I Ching de plantão, tá? Eu poderia usar o hexagrama realização, por exemplo, para falar a mesma coisa do olho do Tao. Certo? Ia ficar bastante poético também, mas hoje ficou só no Tai Chi. Tá? Diga, Ferraro. Eu tenho uma pergunta. Sua palestra sobre o olho do Tao. Sim. E nós não percebemos as coisas no mundo só pela visão. Esta é a audição e a parte sinestésica. Sim. Gostaria que você falasse um pouco disso, porque Obrigado. São outros sentidos. Legal. Trabalha com a ideia do olho vinculado à consciência e trabalha com a consciência se nutrindo de todos os outros tipos de informação. Por exemplo, estou falando do olho do Tao, mas na verdade eu também estou falando simultaneamente do ouvido do Tao. Por quê? O ouvido é uma outra fonte de informações. E aquilo que eu ouço tem a parte lógica e a parte não lógica. A parte misteriosa. Alguns diriam as entrelinhas. Quando alguns de vocês, não sei se já fizeram terapia, psicoterapia, o terapeuta ele é treinado a ouvir. Mas a audição, o ouvir do terapeuta, não é o ouvir que eu estou tendo aqui no meu bate-papo com você. O terapeuta ele é treinado para ter o que a gente chama de escuta flutuante. Tá? Então, uma escuta que, assim, ela está entendendo o que você está falando, mas está tentando ouvir algo além da parte lógica do que as suas palavras trazem. A partir dessa leitura, você consegue captar uma série de outras informações que não estão presentes no discurso da pessoa, mas estão presentes na circunstância daquilo que ela está falando para a gente. Na faculdade de psicologia, no 5º ano, a gente tinha supervisões. E eu fiz supervisão com uma professora, a Luciana fez supervisão com a mesma professora, Luciana, minha esposa, a Paulina Simroth. Ela era a supervisora da área de psicanálise. Ela parecia uma bruxa, com todo respeito. Por quê? Você começava, a gente tinha os atendimentos. A gente fazia os atendimentos lá no ambulatório, né? Então a gente atendia pessoas que se inscreviam para serem atendidas. E a gente fazia o atendimento e depois tinha que fazer um relatório. Né? E depois pegava o relatório e tinha que ler na aula de supervisão dela. E aí algumas pessoas terminavam o atendimento e já faziam as anotações. Outras pessoas deixavam para um pouco mais tarde. E aí tinham que lembrar o atendimento e tudo mais e faziam lá o relatório. Não importava se você lia o relatório, escrevia o relatório logo em seguida ou uma semana depois, chegava na supervisão, você lia o relatório, ela lia a sessão, o teu paciente e você. Só pelo que você tinha escrito e contado para ela. O que era isso? Era uma escuta treinada para ouvir o conteúdo lógico que ela estava ouvindo naquela hora e muito mais. Ela conseguia ouvir o que eu não falava. Mas que, misteriosamente, estava presente. Ela descrevia coisas da sessão. E ela não era vidente. Não era vidente. Ela era uma pessoa muito bem treinada, um profissional muito bem treinado para ler a pessoa. Ler a palavra e a entrelinha. Verbal e não verbal. Verbal e não verbal. Dito e não dito. Isso é verdadeiramente um Tai Chi. Isso é uma habilidade preciosíssima. Tá? E nas nossas oficinas, tá? Um dos exercícios que a gente mais preza é o de formular a pergunta. Então, formular a pergunta é eu interagir com o consulente me fala
o que está procurando, o que está querendo. Às vezes, muitas vezes em consulta de atendimento mesmo, a pessoa chega lá para fazer a consulta, não sabe o que vai perguntar. Daí ela começa a contar a história, a conversar. E a partir dessa conversa é que eu vou entendendo o que a pessoa está buscando. Aí eu sugiro, pergunta. Olha, vê se essa pergunta explora ou resolve aquilo que você está buscando. Tá? E aí, em geral, atende, porque eu também tenho alguns anos de ouvido treinado para captar essa busca da pessoa. Tá? E aí, esse é um aspecto do ouvido. Então é o olho do tal, o ouvido do tal. Mas é a mesma coisa, porque é a consciência do tal. A consciência que vai se ater ao visível e simultaneamente valorizando tanto quanto o invisível. No Taoísmo fala dos 6 sentidos. Sim, os 6 sentidos, os 5 sentidos, mais um outro que é esse sentido misterioso que te permite captar o que está além dos sentidos. Tudo bem? Pode ser também o tato do tal. Esse seria legal, né? O tato do tal, destrava a língua. O tato do tal, que é a nossa percepção sinestésica. A gente está muito acostumado com a percepção sinestésica pelo contato direto com o corpo. Mas, teve uma época que a gente treinava com um mestre de Qigong, né? E que tinha uma amiga que insistia muito para eu fazer Tuisou com esse mestre de Qigong. Né? E eu tinha treinado o Tuisou como? Encosta a mão e fica. Tuisou, para quem não sabe, é uma das práticas do Tai Chi Chuan, onde você treina em dupla. Encosta a mão e aí quando um avança o outro recua e a gente fica assim, né? Fazendo o movimento. Tá? Numa dança. Tentando sempre tirar o outro do equilíbrio sem você perder o seu próprio equilíbrio. E aí, de tanta insistência, um dia eu falei, tá bom, então, o mestre topou e eu topei, então vamos fazer. E aí eu fui encostar nele. Ele falou, não. Né? Ele falou assim, aqui assim, ó. Aqui assim, ó. Então, como é que foi o nosso Tuisou? Aqui assim, ó. Não era encostado. É aqui. Daí, a hora que eu entendi o que ele queria, né, daí a gente começou a fazer. Né? E aí ele empurrava e eu tinha que vir. Né? E a hora que parava o movimento dele é que eu tinha que começar. Mas não era mais o tato físico, era outra sensibilidade. Tá? Então entenda também o tato do tal. É a consciência do tal, que envolve o yin e o yang. Seja o sentido qual for. A mesma coisa com a minha mente. Né? A mente do tal, envolvendo o quê? O yang e o yin. O que eu compreendo e o que eu não compreendo. O que eu explico e o que eu não explico. A ideia que eu tenho e aquilo que eu não faço ideia. Né? É dar esse espaço para que eu não tenha que explicar tudo. Eu não preciso ter resposta para tudo. Quer dizer, como consultor de oráculo, eu tenho que traduzir a resposta. Mas a resposta não vem de mim, vem do oráculo. Eu só traduzo. O oráculo tem resposta para tudo. E eu traduzo a resposta do oráculo. Tudo bem? Então, na verdade, um bom consultor, na verdade, ele é só um tradutor. Ele precisa traduzir o anseio do consulente para o oráculo. Ele precisa traduzir a resposta do oráculo para o consulente. É isso que tem que fazer. É só um tradutor. E o bom tradutor, né, Helena, é aquele que não aparece. Não aparece no sentido de que ele não interfere na mensagem, na comunicação. O que o A falou, passou pelo tradutor, só mudou a língua, mas o sentido perdura. Então, o melhor tradutor é o neutro, né, que é aquele que não interfere na comunicação. Ele só transforma. O bom consultor, ele precisa fazer a mesma coisa, ser neutro. Né? Ele só precisa transformar a linguagem do consulente para o oráculo e do oráculo para o consulente. Só isso. Em síntese, é isso. Tudo bem? E, por fim, e isso é para os alunos de Xing. Tá? E que eu vou repetir na oficina da semana que vem. Tá? Para aqueles que não estão presentes.
A gente usa e a gente treina na oficina, a gente usa a ferramenta do oráculo de uma maneira bastante técnica na oficina. A gente lida com o I Ching, o oráculo do I Ching, de uma maneira muito técnica, porque na oficina é um momento em que a gente está aprendendo. A gente precisa didaticamente desvendar os mistérios dessa ferramenta. Tá? Na hora que a gente está estudando os hexagramas, a gente também lida de uma maneira muito lógica. Então, na oficina a gente segue a técnica, no estudo a gente segue lógica. Claro que na oficina tem o elemento do Yin, porque a gente faz consultas reais, a gente interpreta consultas reais. Mas, na ambientação do estudo, isso pode dar uma cara muito técnica, muito lógica e muito, quase que, material concreta para aquela ferramenta. Tá? Mas a gente não pode esquecer que, a gente precisa lembrar que o oráculo é uma ferramenta Yin-Yang. Tá? E sendo Yin-Yang, o elemento do mistério está lá presente. E para a ferramenta funcionar bem, esse Yin tem que estar ali presente. Essa sensibilidade precisa estar ali presente. Essa sutileza precisa estar ali presente. Tá? Numa consulta de oráculo, toda essa nossa presença lógica e toda a filosofia, tudo que eu estudei, precisa se casar com a minha sensibilidade. Precisa se casar com o sutil. Tá? E aí o oráculo vira isso daqui. Na hora que eu fizer o oráculo virar isso daqui passa a ser uma ferramenta mágica. Tem muito mistério aqui envolvido. E justamente por isso, o respeito a essa ambientação e essa presença do Yin na consulta é super importante para a gente conseguir sintonizar com o olho do Tao. Mesmo nas oficinas. Tá bom? E isso a gente vai exercitar mais a partir da próxima oficina, na oficina da semana que vem. Tá legal? Muito bom. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço a interação, a paciência com algumas brincadeiras e espero que a gente siga se encontrando aí no caminho. Em especial, na Semana do Tao, que está em curso, tá? A fazer alguns convites aqui para as próximas atividades. Amanhã, quinta-feira, a gente vai ter duas atividades, palestra e vivência com a professora Eliette Ramos. Primeira às 13h30, 1h30 da tarde. Uma palestra e vivência sobre os métodos do Liang Kun, Qigong e Tai Chi Chuan como grandes aliados na prevenção de quedas, principalmente para idosos. Tá? E depois, às 17h30, uma outra palestra e vivência também com a Eliette Ramos, onde ela vai falar dos benefícios da música que acompanha a prática do Liang Kun em 18 terapias. Você faz a prática com uma música, essa música tem um efeito terapêutico também, é sobre isso que ela vai falar. E depois, às 19 horas, uma outra palestra com o professor André Lacrosse, professor de Feng Shui. Ele vai falar sobre as estratégias para evitar acidentes domésticos usando o Feng Shui. Tá? 19 horas. Essa palestra tem muita gente que pede, mas o André pediu para não gravar. Tem muita gente que pede para gravar, mas ele pediu para não gravar. Opção pessoal dele. Tá? E depois, na sexta-feira, a gente vai ter uma outra vivência de Qigong, da linhagem de Shen Ten Rudimen, que é a linhagem da mestra Eva Wong, que vem sendo ensinada aqui, os níveis 1 a 4, pelo André Lacrosse, professor de Feng Shui, e a Eunice Adachi. Eles vão dar essa vivência às 19 horas na sexta, e que tem um título de Transformando a Mente e o Corpo através das práticas de alquimia taoísta. Tá? Isso é às 19 horas na sexta-feira. Sábado, a gente vai ter outras atividades que vão fechar a Semana do Tao deste ano. Às 9 da manhã, a Luciana, 9h30? Que está às 9. Então, acho melhor você chegar às 9. Tá? Então, às 9h30, mas a professora Luciana vai estar aqui às 9. É muito bom, porque quem chegar mais cedo vai poder
praticar, tirar algumas dúvidas, conversar com a professora Luciana, que vai acordar mais cedo no sábado. E a partir das 9h30 vai começar a prática de alongamento e meditação para jovens e adultos. Suavizar as tensões, acalmar a mente e o coração. Tá? Então, maiores informações eu não vou dar, ela dá direto. Quem quiser pode bater papo com ela agora também. Tá? E depois às 11 horas, depois da palestra da Lu, da prática da Lu, vai ter uma palestra com o professor Fábio Ministério, também que é o outro professor aqui da Sociedade Taoísta, onde ele vai falar que o melhor lugar do mundo, isso, tá? É aqui e agora, tá bom? Isso às 11 da manhã. E depois, no sábado, a gente vai ter as tradicionais consultas ao I Ching a preços populares, tá? No Ano Novo Chinês e na Semana do Tao, 2 vezes por ano a gente faz esse evento, onde os alunos do I Ching se oferecem para fazer consultas a pessoas que tenham interesse em consultar o I Ching. As consultas são feitas pelos alunos, mas são respondidas pelos professores, ou por alunos mais avançados. Tá? Então, não precisa ficar com receio que você vai ter acesso à resposta com consistência. Tá? Para participar das consultas, as vagas são limitadas por questão de espaço e pessoal. Tá? E a gente recebe, você pode fazer as inscrições com antecedência. Essa é a única atividade paga da Semana do Tao. Custa R$ 35,00 por consulta. Cada consulta é uma pergunta. Tá? Você vai fazer uma pergunta. Isso vai ser feito, a pergunta vai ser feita para um aluno que vai fazer a consulta, vai ter o símbolo do oráculo e depois vai encaminhar isso para os professores, que são aqueles que supervisionam aqui essa atividade. Tá? E daí o professor passa a resposta para quem fez a pergunta. Tem os alunos avançados que já fazem a consulta integralmente. O Wagner faz a consulta integralmente. Você vai vir sábado? Tá legal. Tá? Então, as consultas vão acontecer das 14 horas às 16 horas. As vagas são limitadas. Você faz a inscrição antes, acerta lá com a Damares. No dia, a gente distribui senha por ordem de chegada. Tá? Aí você pega a sua senha e espera a sua vez. Quando você for chamado, você vai lá e faz a sua consulta. Tá legal? E é uma boa maneira de entrar em contato com o oráculo, ver como é que funciona esse oráculo que eu estou falando. Tá bom? Em consultas profissionais, normalmente não é uma pergunta por consulta. Normalmente a consulta tem um tempo determinado. No meu caso é 1 hora. Dentro dessa 1 hora dá para fazer algumas perguntas. Tá? Mais ou menos depende da duração da conversa com o consulente. Tá bom? Quem quiser maiores informações pode falar direto com a Damares. Para agendar também é tudo com a Damares. Tá bom? Ufa! Então, é isso, gente. Uma vez mais, muito obrigado e espero que a gente siga se encontrando no caminho. Boa noite.